Queridos, desde o começo do culto nós estamos sendo ministrados a entender de que mesmo que seja a maior de todas as dificuldades, nós temos um Deus que está presente, amém? E em nome do Senhor Jesus, a mensagem nesse sentido ela já está totalmente pregada. Se você sair no seu coração com essa mensagem, com essa palavra, Deus está comigo, o Senhor está comigo, mesmo na maior dificuldade, você já pode ir muito em paz e muito tranquilo e feliz para a sua casa. O que eu quero fazer de agora em diante é que você possa assimilar no seu coração e trazer à sua memória essa palavra de esperança, essa palavra de convicção, essa certeza de que isso que nós cantamos e temos orado e temos vivido nessa noite é muito verdade, é muito seguro, é uma convicção. Fé não é salto no escuro. Diga, fé não é salto no escuro. Tá? A palavra do Senhor diz que fé é a certeza, é a convicção da coisa que não se vê, mas tem certeza, né? Fé é convicção, e quando nós nos lançamos em Deus, não estamos nos lançando no nada, não estamos nos lançando numa superstição, num achismo, é convicção de que Ele está no controle de todas as coisas, amém? Por isso quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Daniel, no capítulo 3, nós não vamos... há um texto em que uma hora nós vamos ler ali, versículo 24 e 25, mas eu quero contar para você esse texto, até chegarmos nesse versículo 24 e 25. Você sabe, Babilônia tomou domínio sobre Judá, sobre o povo de Deus, e deportou algumas pessoas para viverem no palácio, para viverem na capital da época da Babilônia, e Nabucodonosor foi o responsável por essa deportação, e dentro dessa deportação vieram alguns jovens. Quem que foi trazido? Os mais excelentes foram trazidos para o palácio de Nabucodonosor. Era uma forma de amplificar a cultura, era o tipo de globalização que poderia ser feito naquela época com as tecnologias que eles tinham, né? Então eles traziam os melhores para dentro da capital, que era Babilônia, e ali para multiplicar a ciência, para multiplicar o conhecimento, para ter uma integração também entre as culturas, e principalmente havia uma visão militar política de enfraquecer a própria cultura dos países tomados, né, através dessa atitude. E nós estamos no capítulo 3 do livro de Daniel, e o livro de Daniel é um livro cheio de revelações, cheio de coisas extraordinárias, e no capítulo 3, Nabucodonosor decide fazer uma imagem, e é uma imagem cerca de 27 metros de altura. E ele então convoca todos os seus principais, até um termo bíblico, né, um termo mais antigo utilizado, sátrapas, né, os governadores, os prefeitos, todos os governantes, eles são trazidos à Babilônia diante daquela imagem de 27 metros de altura, e todo o povo é convocado. E aqui há uma coisa muito importante, porque Nabucodonosor então dá ordem para que, ao som da música, né, todas as pessoas se ajoelhassem e adorassem aquela imagem. Isso é o retrato do capítulo 3 do livro de Daniel. E aqui há algo muito interessante, porque muitas vezes a gente acha que música é só música, e eu posso fazer a escolha do repertório que eu quiser, e na era do nada a ver, tudo pode, não é verdade? Nada a ver isso, mas eu quero te dizer que música não é só música. Música, ela cria um ambiente, esse ambiente de adoração, esse ambiente de poder. Eu sinto Deus liberando milagres aqui, fazendo, a gente teve o mesmo discernimento, né, pastor? Você estava aqui, eu estava ali em oração, né, atrás, e quando tocou a primeira música, caiu a energia, e nós vimos o povo de Deus louvando. Queridos, não é uma energia boa, não é uma vibe boa, é a manifestação do poder de Deus, da graça do Senhor, porque esse ambiente, o ambiente de adoração proporciona isso. Mas é importante você saber que toda música vai proporcionar algum tipo de ambiente.
Tá? Então a música, o ambiente da música, ele não é neutro, simplesmente. Vamos tocar, escolher qualquer música, isso não vai interferir. Ela vai criar um ambiente. E Nabucodonosor sabia disso. Então ele convoca todos os tocadores, toda a sua orquestra, todos os instrumentos conhecidos, o coral de vozes. E ele diz, quando tocarem instrumentos, quando a adoração levantar, todos vão se prostrar diante da imagem. E é isso que acontece, né? Todos ali convocados, tocam-se os louvores à imagem, e aí então as pessoas caem de joelhos diante daquela estátua pela ordem de Nabucodonosor. Exceto 3 pessoas, exceto 3 jovens. Você sabe o nome deles? Quais são os nomes deles? Ananias, Misael e Azarias. Esses são os nomes deles, não é verdade? Vamos repetir? Ananias, Misael e Azarias, né? Você os conhece por outro nome. Quais são os nomes? Sadraque, Mesaque e Abidnego. Mas os nomes deles realmente são Ananias, Misael e Azarias. E eles 3, eles não se prostram. Nesse momento tem alguns caldeus, alguns líderes que já perseguiam o povo de Deus. E até lá no culto, né? Tem gente que vai no culto, que era o culto deles lá da imagem, e não cultua direito, né? Porque a ordem era que quando tocassem os instrumentos, todo mundo se ajoelhasse. Só que logo em seguida eles já entregam, a gente viu que na hora que todo mundo ajoelhou, né? 3 aí não ajoelharam. É que nem em casa, quando a gente ora, e no final da oração do almoço, um filho entrega para os pais, fulano não fechou os olhos, não é assim? Como que você sabe que ele não fechou os olhos, né? Porque você estava de olho aberto, né? Então tinha alguns lá que só estavam de olho, o que os outros estavam fazendo? Foram no culto lá da imagem, mas não celebraram também direito. E eles falaram, esses 3, Nabucodonosor, e olha, não são 3 qualquer não, quaisquer. Esses 3, você deu autoridade para que eles governassem em províncias da Babilônia. Você investiu autoridade, eles estão desonrando a sua autoridade. Chamem aqui, chamem esses rapazes aqui, o que aconteceu? E Nabucodonosor fica irritado, e Nabucodonosor naquele momento, provavelmente já imbuído de ira, ele diz, olha, vocês não entenderam direito. Provavelmente foi isso. Não é possível que vocês não tenham entendido, então vou explicar novamente, eu estou citando o que está no texto, tá? Lá em casa você lê e confere. Ele diz, olha, eu vou mandar tocar a música outra vez. Entenda que quando você terminar de tocar a música, vocês têm que se ajoelhar diante da imagem. Bem, é isso que vocês têm que fazer. Ananias, Misael e Azarias, eles estavam ali diante, e o rei falou o seguinte, antes de tocar, eu vou dar mais uma explicação para vocês. Se vocês não se ajoelharem, vocês vão ter pena de morte. É pena de morte. Vocês vão ser lançados na fornalha. E isso não é bom. Você vai ver que daqui a pouco tem até uma resposta deles 3 para o rei. E a história continua, eles não se ajoelham, é óbvio. E então o rei manda aquecer 7 vezes a temperatura da fornalha. E pega os caras mais fortes que ele tem na guarda dele, manda amarrar com força Sadraque, Mesaque e Abidnego, né, que esse é o nome que ele vai usar nesse momento, e os lança na fornalha, e eles não haviam dado nem tempo de fechar alguns compartimentos, e ainda havia chamas saindo da fornalha, e os homens que se aproximaram para lançar aqueles 3 na fornalha, eles morreram queimados pelas labaredas que saíam de dentro da fornalha. E é exatamente agora que nós entramos nesse nosso texto, porque é um momento em que Nabucodonosor não entende o que está acontecendo. E estamos lá em Daniel, capítulo 3, versículos 24 e 25. Vamos ler? Então, o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. Ele perguntou aos seus conselheiros, não foram 3 homens que lançamos amarrados dentro do fogo? Eles responderam, sim, ó rei. Ele disse, olhem, eu vejo 4 homens soltos, andando pelo fogo, sem nenhum ferimento, e o 4º parece como um filho dos deuses. E a primeira imagem que eu tenho aqui,
É a imagem de admiração de Nabucodonosor, porque ele diz, vem, não estou entendendo. Primeiro, não era para eles estarem nem vivos, os que foram jogá-los, já morreram no meio do caminho de tão quente que está. Além de eles estarem vivos, estão andando na fornalha, e de 3 viraram 4. Alguém pode me explicar o que está acontecendo? Dentro eu gosto de alguma maneira imaginar, construir a imagem visual do que está acontecendo ali. E a primeira coisa que me vem à cabeça é entender a fornalha. E aqui, queridos, eu quero começar com um primeiro apontamento para você nessa noite, porque a fornalha do que nós estamos falando, ela é usada naquela época para fundir o ferro. Então, só para que você entenda do que nós estamos falando de uma fornalha preparada para funcionar o tempo todo em pelo menos 1538 graus Celsius. Sabe por quê? Porque essa é a temperatura onde o ferro se funde. Abaixo disso não haverá fusão. Essa fornalha, ela foi, você está reclamando muitas vezes de 34 graus aqui em Campo Grande, né? Nós estamos falando de mais de 1500 graus, que foram aumentados em aproximadamente 7 vezes a sua potência. Essas eram fornalhas comuns, que eram usadas para fundição. Em Vitória, há um porto da Vale, o Porto Tubarão, e ele recebe o minério de todo Minas Gerais e o próprio Espírito Santo, e ali chega o pó do minério, mas ele precisa ser pelotizado. Aquelas bolinhas que nem que a gente tem ali na rodinha do rolimã, é transformado em pelotização aquele minério, e precisa ir para a fornalha. De longe, às vezes, quando a gente está andando pelas ruas de Vitória, a gente vê ao longe as labaredas de fogo, porque as fornalhas não podem sequer parar de funcionar, porque senão elas trincam, né? Quando tem que ter algum tipo de manutenção naquelas fornalhas, vem gente de fora, vem gente da Alemanha, do Japão, para que possa fazer a manutenção adequada de uma dessas fornalhas. Essas fornalhas metalúrgicas, elas eram usadas no tempo bíblico também como forma de execução. Nós temos lá em Jeremias 29 e 22, inclusive uma citação disso. Olha, assim como Zedequias, né, e Acabe, foram queimados vivos em fornalha pelo rei da Babilônia, assim muitos cairão também na mesma condenação. Então, além da função metalúrgica, a fornalha tinha essa função de execução. Uma pena fatal, uma pena capital era punida com as pessoas sendo jogadas dentro da fornalha. Trazendo para a nossa vida, nem todas as fornalhas são iguais. Você concorda comigo? Nem todas as fornalhas são iguais. Porque muitas vezes a gente tem a expectativa, olha, Deus vai estar comigo em todas as minhas batalhas. Deus vai estar comigo em todas as minhas lutas. E Ele está pronto para estar com você. E você fala, olha, eu vou estar na fornalha, Deus vai estar comigo. E eu glorifico a Deus pela sua fé. Mas eu também quero te lembrar que nem todas as fornalhas são iguais as fornalhas de Ananias, Misael e Azarias, de Sadraque, Mesaque e Abednego. Algumas fornalhas que entramos na nossa vida são frutos de más decisões, são frutos de escolhas erradas. Um jugo desigual que fizemos, ou num casamento, ou numa sociedade, num negócio, nos colocam numa posição de estar numa fornalha. Não é um plano de Deus, não é uma prova de Deus, mas decisões erradas me colocam em situações de estreito, me colocam em situações difíceis. Eu preciso estar atento a isso, porque muitas vezes eu quero uma manifestação tão gloriosa de Deus naquela situação, mas eu tenho que saber que Deus também vai se manifestar de outra maneira, porque se trata de um outro tipo de fornalha. Fornalha das más decisões nos acompanham. Sabe por que jugo desigual, queridos? Sabe por que jugo desigual? Existiam 2 tipos de jugo que eram usados nos animais. O que aparelhavam os bois e o que aparelhavam os jumentos. Eles eram feitos de acordo com a constituição do animal. Então um jugo do boi era diferente do jugo feito para alinhar um par de jumentos. Mas às vezes não tinha o par do boi, nem o par do jumento. Daí você tinha que colocar um jumento andando junto com o boi. Daí tinha um jugo desigual. Não andava direito.
até cumpria às vezes o trabalho, mas sempre um estava sofrendo mais do que o outro, porque aquela canga, aquele jugo não havia sido preparado. Há mais escolhas na nossa vida que nos colocam em fornalhas. Eu quero te dar uma palavra de esperança, porque mesmo nessas confusões, que Deus não te colocou, mas que você se meteu nelas por conta própria, Deus vai agir e pode agir de maneira poderosa. Há fornalhas do mau testemunho. Há fornalhas de momentos e situações que nós colocamos, porque na realidade não andamos alinhados com a palavra de Deus, não fomos obedientes à palavra de Deus, em algum momento tropeçamos em algo que, dependendo do que foi, vai ter uma consequência maior ou menos, e vai nos colocar numa situação de forno, vai nos colocar numa situação de pressão. Mas existe fornalhas da provação. Fornalhas que Deus nos coloca, situações que Deus nos coloca, situações difíceis que passamos, que Deus nos conduziu a ela. Eu vou dar alguns exemplos. Quando o povo sai do Egito em direção à terra prometida, o Senhor, diz a palavra de Deus, os conduziu pelo caminho do deserto. Haveria um outro caminho que eles poderiam ter feito, mas Deus os conduziu a um caminho em que em algum momento eles estavam com o mar vermelho à frente e com o exército de Faraó atrás. Não foi um erro de bússola, não foi um erro estratégico de Moisés, não foi uma condução errada humana, foi Deus quem os levou àquela situação difícil, àquela fornalha, àquele momento para que Ele manifestasse a sua glória. Era uma fornalha de provação. O próprio Senhor Jesus, quando Ele está sendo batizado pelo João Batista, logo em seguida a palavra do Senhor diz, e impelido, conduzido por quem? Pelo Espírito Santo, foi ao deserto para ser tentado. Jesus não é uma armadilha de Satanás querendo pegar Jesus. O próprio Espírito do Senhor leva Jesus para aquela situação difícil, para aquela suposta fornalha, para que ali ele pudesse glorificar o nome do Senhor. Sim, há fornalhas de provação, que o Senhor nos conduza, o que o Senhor nos leva, e há fornalhas de aprovação de Deus. Tem fornalhas que você só vai entrar, tem situações difíceis que você só vai viver porque você resolveu obedecer a Deus à risca. Não é mais usual isso, mas as empresas antes tinham esse expediente, né, mais rotineiro, mas alguém ligava, você tinha que atender o telefone, e alguém queria falar com o chefe, e o chefe falava assim, diz que eu não dou, diz que eu não dou. Daí, decisão simples, né, querido? Sim ou não? Decisão básica. O chefe está ali, se você diz que ele não está, é o quê? Você vai mentir? Poxa, mas se eu não mentir, eu perco o meu emprego. Daí a gente pensa, né? Será que eu estou a fim de me sujeitar a Deus ao ponto de perder? Eu falo que nós estamos vivendo uma geração tão delicada, porque nem dislike a gente está suportando mais nos nossos posicionamentos de internet, entendeu? De rede social. Nem ser ali canceladinho a gente suporta. É evangelho muito não me toques. Quando acontece isso, o que o cara fala? Bem, eu vou obedecer os dois, Senhor. Então você diz lá no telefone, o chefe mandou dizer que não está. Obedeceu o chefe e obedeceu a Deus, né? E provavelmente pode ser demitido. Mas tem fornalhas que você vai porque você obedeceu a Deus. São fornalhas de aprovação. Isso é muito importante porque a gente quer a manifestação do poder de Deus, mas primeiro a gente tem que entender qual foi a motivação que nos colocou nesse tempo difícil que nós estamos passando. O que te levou para a fornalha? O que te levou para esse estreito? Às vezes foram os seus erros, eu já disse isso no começo, mas eu quero te dizer em nome de Jesus, ainda dá tempo de clamar a Deus, pedir perdão e falar, Senhor, entra nessa batalha comigo. Eu sei que eu não mereço, mas pela tua graça, pelo teu amor, vem e luta comigo essa batalha.
Mas quem é o quarto homem da fornalha? Antes de falar do quarto homem, eu queria falar com você sobre os três primeiros. Seus nomes são Ananias, Misael e Azarias. Junto com Daniel, eles são os 4 jovens notáveis que foram levados de Judá para a Babilônia. Aqui eu nem vou entrar tanto em Daniel, mas a primeira providência que acontece quando eles chegam na Babilônia, qual é a primeira providência que é tomada sobre eles? Muda o nome desses caras. Muda o nome desses meninos. Ananias passou a ser chamado de Sadraque, Misael passou a ser chamado de Mesaque, e Azarias começou a ser chamado de Abednego. Eu quero te dizer que antes da fornalha, você vai ser provado na sua identidade. Antes de passar pelas provas, antes de passar pelo estreito, nós somos provados anteriormente na nossa identidade. E aqui há um rótulo que o mundo, a Babilônia, ela representa, tanto assim como o Egito, a Babilônia, o próprio faraó no Egito, Nabucodonosor, eles são a representação do sistema do mundo. E a primeira coisa que o sistema do mundo quer fazer com a gente, é colocar uma nova identidade que não é nossa. Olha só o que significa, e é interessante, né? Só uma nota pontual aqui, que o apelido de Daniel não pegou, né? É porque ele foi chamado de Beltesazar, né? E o apelido dele não pegou, mas os outros 3, eles vincularam aquele Sadraque, Mesaque e Abednego que a gente não consegue tirar, né? Mas os seus nomes tinham um princípio. Havia uma manifestação de Deus no seu nome. Ananias, Deus foi gracioso comigo. Misael, quem é como Deus? E aqui não é quem é como Deus assim. Traz alguém para a gente comparar. Ele está usando uma expressão usual no hebraico que diz, não pode ser comparado. Na categoria Deus, na categoria Todo-Poderoso, não tem um outro. Não é Deus, queridos, brigando com Satanás, como se Satanás tivesse alguma chance. Como se fosse um Deus que tivesse chance de derrotar esse outro Deus. Não é que nem Vingadores que você fala, ninguém vai pegar o Hulk, não tem jeito. Pode cair todo mundo, mas o Hulk não é possível. Daí você vê o Hulk amarela. Não dá, né? Não, ele está dizendo, não tem um Deus como Deus. Essa é a expressão do seu nome. Não há um outro nessa categoria. Não há um outro que pode ser chamado de Todo-Poderoso. E Azarias, Deus é quem me ajuda. Olha os seus nomes, como foram colocados, Sadraques. Na realidade uma inspiração ao Deus Sol, né? E aqui quem pela vontade de Acu, que é um Deus babilônico. Então ele diz, olha, você vem aqui com esse nome, Deus foi gracioso comigo, Deus foi benigno comigo, Deus me derramou graça. Quero dizer que você só está aqui pela vontade de Acu. É Acu que está no controle. O Mesaque, quem é igual? Olha só a semelhança, mas mudando o foco, mas mudando o princípio. E depois Azarias, Deus é quem me ajuda, servo de nego. Um Deus que tinha prazer em mortes e sacrifícios de crianças. Esses são os nomes que eles recebem. Essa é a identidade que estão tentando lhes imputar. Mas por mais que até nos lábios, né, das gerações de crentes esse nome pegou, dentro do seu coração eles não foram contaminados. Sadraque, Mesaque e Abednego sabiam o tempo todo quem eles eram. E eles eram Ananias, Misael e Azarias. Eles foram gerados pelo propósito de Deus. E quando Nabucodonosor diz, olha, vocês entenderam? Se não ajoelhar, vai para a fornalha. Precisa explicar outra vez? Posso mandar a banda tocar? Eles falam, para com isso. Vamos lá para o versículo 16. Sadraque, pode colocar o texto. Mesaque e Abednego responderam ao rei. Ó Nabucodonosor, quanto a isso não precisamos nem responder. Leia comigo, versículo 17. Se o nosso Deus... E mesmo
Olha que coisa poderosa, porque o quarto homem é muito importante. Mas esses 3 homens que atraíram a presença do quarto para dentro da fornalha, eles me ensinam muito. Ananias, Misael e Azarias, eles declaram algo poderoso diante do rei. Eles falam o seguinte: não, nem toca. Primeiro, sobre este assunto a gente nem vai discutir, sobre isso a gente nem precisa te responder. Sabe o que eles estão dizendo? Sobre a nossa fidelidade, isso não tem conversa, nós não negociaremos nossos valores. Diga glória a Deus. Eu não negocio valores, eu não troco valores, eu não vou falar que a verdade de Deus é relativa, que os tempos são outros, o que a palavra do Senhor me ensinou, o que os princípios do Senhor falam, são para a minha vida todo o tempo todo. Não vai ter negociação sobre isso. Está preparado para ir para a fornalha, sim ou não? Está preparado para ir para a fornalha, sim ou não? Claro que sim. Eles dizem para Nabucodonosor: tem mais, não é só sobre a nossa fidelidade, é sobre a nossa fé, é sobre a nossa crença, ela está afirmada no caráter de Deus. Saiba que o Deus a quem nós servimos, Ele pode nos livrar da tua mão e da força da fornalha. Esse é o Deus que nós conhecemos. Ele é fiel, Ele é justo, Ele é bom o tempo todo. E tem mais, Ele é todo poderoso. Diga: Deus é bom o tempo todo. Deus é bom. Agora completa e diz: e às vezes Ele exagera. Queridos, eu sempre costumo dizer: Deus é bom o tempo todo e às vezes Ele exagera. Sabe como que eu me sinto às vezes perto de Deus? Você conseguiu lá fazer a sua mudança? Sabe, eu imagino assim, tem situações, eu imagino a alegria de vocês. Porque tem horas assim, que nem esses dias o meu filho veio, né, e a gente teve as crianças todas em casa. Sabe como que eu me sinto? Eu me sinto que nem o Noah. O Noah é o nosso cachorrinho. Tem hora que o Noah chega em casa assim, e a gente não sabe mais como mimar o Noah. A gente vira ele de barriga para cima e começa a coçar a barriguinha dele. Às vezes é assim que eu me sinto com Deus. Deus é bom o tempo todo comigo, mas às vezes Ele me vira de barriguinha para cima e fica me coçando esse barrigão. Ele fala: Elinho, vou agradar a você. Às vezes Deus exagera em ser bom. Há 29 anos atrás Ele exagerou muito comigo. Oh, glória a Deus, vai ter avivamento lá em casa. Nós estamos firmados na verdade de que esse Deus é poderoso. Nós o conhecemos profundamente, nós o conhecemos nas batalhas que já travamos. Nós sabemos que Ele é Deus, nós sabemos que nossa cidade, ela está em cacos, ela está queimada, os portões estão queimados, os muros estão caídos, mas nós conhecemos o Deus que é o nosso Deus e reina e governa, e nem a sua autoridade foi dada por outro que não seja Ele, Nabucodonosor. Eu quero te dizer em nome do Senhor Jesus, eu me preocupo muito com a minha nação, eu choro muito pela minha nação, mas acima de tudo eu não esqueço em nenhum momento que quem está no trono é o meu Deus. Quando João está na ilha de Patmos, queridos, ele vai ser queimado vivo pela tradição da igreja, pela história da igreja. Ele está lá isolado, ele está exilado, e quando ele pensa está tudo acabado, o Senhor o chama lá em Apocalipse capítulo 4, sobe aqui, e você vai ver as coisas que hão de ser depois dessas. Deus está dizendo para João: não olhe o caos, não olhe o que está acontecendo, vem aqui, dá uma olhada do trono. E quando João chega depois daquele portal, sabe o que ele vê? A palavra do Senhor diz: e eu vi um assentado no trono. Só tem um assentado no trono. Misael, Azarias, Ananias sabiam que o controle continuava nas mãos de Deus e não estava na mão de Nabucodonosor. E eles falam em terceiro lugar: nossa fidelidade nós não negociamos, nossa crença está firmada no caráter do Senhor. E a nossa esperança, ela não depende das circunstâncias, nem de resultados. Porque eles dizem: mesmo que Ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. O resultado pode ser ruim, a gente pode sair cremadinho, né? Só o pó lá da fornalha. Mas a gente quer que você saiba, primeiro, nós temos uma glória maior a nos esperar. Paulo traduz as palavras desses jovens lá em Romanos capítulo 8.
Versículo 18, tenho certo que a aflição do tempo presente não pode ser comparada com a glória que há de ser revelada. Sabe, uma das coisas que mais me deixa feliz lá no livro de Apocalipse é quando ele diz, ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Sabe por quê? Tem gente que vai chegar lá chorando com dor, gritando. Mas a primeira coisa que vai ter é as mãos do Senhor Jesus enxugando as suas lágrimas. A glória que está nos esperando não pode ser comparada com nenhuma tribulação que nós passamos. E a pátria que nós buscamos é superior a essa pátria. Esses homens são os 3 que foram para a fornalha. Mas quem é o quarto homem? O quarto homem nos revela em primeiro lugar que Deus está conosco nas nossas provações. Antes de falar do que pode ser o quarto homem, é importante você lembrar que a manifestação de Deus ali é a manifestação do cuidado, é a manifestação do consolo. Eu não sei se isso acontece todo o tempo, mas eu tenho para mim uma convicção de que os últimos momentos da vida de um cristão, eles são gloriosos, por pior que seja a dor. Deixa eu te dar um exemplo, Estevão. Estevão estava sendo apedrejado, e enquanto estava sendo apedrejado, qual é a visão que Estevão tem? Céus abertos, a visão do trono e o Senhor assentado. Irmãos, deve ser muito doloroso morrer apedrejado. Mas dá para comparar com a visão dessa glória? Não dá para comparar. A presença do Senhor traz conforto, ela traz proteção. Enquanto aqueles meninos estavam sendo jogados na fornalha, enquanto aqueles jovens estavam dentro da fornalha, ou para ser jogados na fornalha, sem saber ao certo ainda como Deus faria, eles tinham uma certeza, Ele está conosco. Sobre o quarto homem da fornalha, alguns falam que é apenas um anjo do Senhor. Mas nós temos na Bíblia algumas teofanias. Deixa eu te explicar, principalmente no Velho Testamento nós temos um evento, nós temos um fenômeno que nós determinamos na teologia como teofania. O que é teofania? Teofania é uma manifestação física de Deus, principalmente no Velho Testamento. Eu vou te ilustrar com algumas delas. Sarça ardente. Aquela que Moisés olha pegando fogo, ela não se consome, a presença de Deus está ali, o próprio Deus está ali a ponto de dizer, tira as sandálias do teu pé, porque o lugar que você está é santo. Deus manifestando na sarça ardente. Deus se manifesta na coluna de glória que vai sobre o templo. Deus se manifesta na própria rocha da qual Moisés fere e sai água. E lá no Novo Testamento, no livro de 2 Coríntios, nós aprendemos que não era uma rocha qualquer, que aquela rocha era Cristo. O próprio Cristo perseguia o povo na jornada para fornecer água nos tempos difíceis, teofania. Várias vezes a Bíblia menciona o anjo do Senhor. Em alguns casos, a gente percebe que realmente é um anjo enviado. Mas, em muitas vezes no Velho Testamento, o anjo do Senhor representa a própria teofania da manifestação de Cristo sobre o povo, junto com o povo, numa situação específica. É diferente do que acontece no Novo Testamento. Quando Jesus vem, não é teofania, é encarnação. E Ele vive entre nós. Teofania é essa manifestação poderosa e até mesmo corpórea, quando Deus se manifesta. Um dos casos mais clássicos que nós temos no Velho Testamento é quando Gideão recebe o anjo do Senhor e presta adoração ao anjo do Senhor. E aí nós entendemos que é Cristo, porque nenhum anjo pode receber adoração. A gente aprende isso lá no último capítulo da Bíblia em Apocalipse, que um anjo comum não pode receber adoração. Mas aquele anjo, o anjo do Senhor, Jesus Cristo, uma teofania, tem uma manifestação ali naquele lugar e recebe a adoração de Gideão. E o próprio Gideão diz, eu vou morrer, porque eu vi o próprio anjo do Senhor, eu vi o próprio Senhor. Isso é teofania.
E para mim aqui nós temos este caso de teofania. Não é simplesmente um anjo comum do Senhor enviado, mas é a própria manifestação de Deus, provavelmente na pessoa de Cristo Jesus, o quarto homem da fornalha. Uma das coisas que, enquanto eu orava ao Senhor e buscava na palavra do Senhor esse entendimento, Deus me falou uma coisa muito simples. Os anjos são poderosos em muitas coisas, mas só tem um que consegue mudar a matéria das coisas. Só tem um que consegue fazer da água uma terra firme, um chão concreto para andar. Quem é? Jesus Cristo. Então é o único que conseguiria mudar a temperatura do ambiente, da fornalha, né, a ação natural do fogo, para que aquilo ali virasse um ambiente refrigerado. Inclusive a Bíblia não fala, mas eu penso que além de não ter queimado, não ter ficado quente, ainda foi instalado o primeiro ar-condicionado da história dentro daquela fornalha. Eles andavam de um lado para o outro tranquilamente. Aconteceu uma coisa muito interessante, porque a palavra do Senhor diz que quando Nabucodonosor fala assim, não é possível, eu mesmo vou lá ver o que está acontecendo. Provavelmente as chamas já tinham sido contidas. Ele chega, o próximo que dá da fornalha, e diz, vem para fora Sadraque, Mesaque e Abidnego, vem para fora. E aí o texto bíblico é rico em detalhes, e ele diz, e quando eles voltaram para fora, eles não haviam sofrido dano, a roupa que eles estavam não havia sofrido dano, as cordas que tinham levado eles amarrados estavam intactas e não tinha cheiro de queimado. Puxa, podia ter um aleluia nessa hora, né? Irmão, pregar com torcida é melhor, irmãos. Podia ter um glória a Deus. Irmão, nem aquele cheirinho de churrasco, de carne queimando tinha. Nabucodonosor diz, esse é o Deus. Que Deus é esse que pode livrar? Já baixou decreto, já falou sobre o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Mas quem é esse Deus? Eu quero te dizer que esse é o Deus que se manifesta e que age. Eu vou te mostrar rapidamente algumas situações. Quem está, vai rápido comigo. Ele é Jeová Chamar. Repita comigo, Jeová Chamar. É o Deus que está presente. O nome dessa cidade, desde aquele dia foi chamado Deus está ali, o Senhor está ali. Deus é o que está presente no dia da tua angústia. Deus é o socorro bem presente. Deus é aquele que anda, é a tua sombra à tua direita. Estamos aqui, olha a sua sombra aí, olha a sua sombra. Todo mundo está conseguindo ver a própria sombra, sim ou não? Ok? Se nós desligarmos todas as luzes agora, acabou de acontecer isso, não precisa, eu dei a ilustração no primeiro culto, aconteceu com delay no segundo culto. Não precisa, Energisa, desligar, tá? Se desligasse todas as luzes aqui, a sua sombra estaria aí, sim ou não? Sim ou não? A sua sombra estaria, Helena, desculpa discordar. Você que não ia estar vendo, bastava um pouquinho de luz e ela ia aparecer. É assim o seu Deus. Você pode até não estar vendo, a escuridão pode até estar tremenda, mas Ele está ali mesmo que você não... Ai pastor, eu fui no culto, nem senti nada, não senti arrepio. Fica tranquilo, é bom sentir arrepio da presença do Senhor, mas saiba, Ele está aqui, Ele está com você todos os dias da sua vida. Ele não falha em ser presente. Ele, glória a Deus, glórias a Deus. Ele é Jeová Roi, repita comigo, Jeová Roi, o Senhor, meu pastor, aquele que não me deixa faltar nada. O Senhor é meu pastor, deitar-me faz, guia-me mansamente, refrigera minha alma, por amor da tua, por amor da tua vida. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, porque tu, a tua vara, me consolam, preparas perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Glórias a Deus. Ele é o Senhor seu pastor. Sabe que geralmente eu uso este salmo em velório. Me chamou para pregar no velório, esse é um dos salmos preferidos, só que lá eu leio ao contrário. Primeiro a gente faz a citação do salmo. Agora imagine ler o salmo ao contrário. Só a primeira afirmação, muda só a primeira afirmação e diga: o Senhor não é o meu pastor.
Quem não tem Deus como seu pastor tem que dizer: tudo vai me faltar. Não vou ter refrigério, na presença dos meus inimigos vou tremer, na sombra da morte vou vacilar e não tenho certeza de onde eu vou passar minha eternidade. Quem não aceita Deus como pastor tem que aceitar o resto do salmo ao inverso também. Concorda comigo? Ele é Jeová Roi, o Senhor meu pastor. Ele é Jiré, vamos repetir? Jeová Jiré, o Deus da provisão. Essa é uma pergunta que demorou mais de 2000 anos para ser respondida. Estava Isaac e Abraão ali no altar, e de repente Isaac fala: pai, aqui tem o altar, aqui está a lenha, mas aonde está o cordeiro? Então o pai responde: Deus proverá. E aquela resposta, meio que não resposta, vai ficando durante anos e anos, até que um dia, lá na beira do Jordão, João o Batista, ele vê um homem vindo, se aproximando. Ele aponta para Jesus e diz, e responde a pergunta de Isaac: cadê o cordeiro? Então ele diz: aí está o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele é o Jeová Jiré, o Deus que tudo provê. Jeová Rafá, o Deus que cura. Ele é Tseknu Yavé, o Deus da minha justiça. Ele é Jeová Mikdish, o Deus que me santifica. Ele é Jeová Shalom, o Senhor é minha paz. Ele é a minha bandeira, Jeová Nissi. Ele é quem luta nas minhas guerras. Queridos, lembra aquelas tropas que saem com as bandeiras do rei em frente? Todas as vezes que você lutar uma batalha, lembre-se: ele é a minha bandeira, é no nome dele que eu vou, e a vitória já está conquistada, em nome do Senhor. Quem que vai nos separar do amor de Deus? A morte, os principados, o futuro, o presente, o passado. Todas estas coisas já foram vencidas, e em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. É essa a palavra do Senhor. Ele é a minha bandeira. Esse quarto homem da fornalha não é apenas o Deus que age, porque cada uma dessas situações tem uma história por detrás. Eu não contei todas as histórias em cada vez que Deus recebeu um nome, porque não foi um nome inventado, foi o fruto de um relacionamento de alguém com Ele, que então o identificou. Ah, tu és o Rafá, ah, tu és o Nissi, ah, tu és o Jiré, ah, tu és. Todas as vezes que um homem se encontra com Deus, Deus se torna real na sua vida, e esses nomes só refletem essas experiências. Mas Ele não é apenas o Deus que faz, Ele é o Deus que é. Por isso seu nome é El Elohim, o grande Deus, o Deus que governa. El Roi, o Deus que tudo vê. El Elyon, o Deus altíssimo. El Olam, o eterno. El Shaddai, o todo-poderoso. Não há um que seja como o seu Deus. Não há um que pode te prover em todas as coisas. Não há um que pode te sarar em todas as dores. Não há. A medicina já diz que não tem jeito, mas Ele é o Deus da cura. É porque a medicina ainda não alcançou o seu conhecimento. Ah, pastor, você não sabe como o meu coração está em trevas, em dureza, como eu tenho, não tenho mais zelo pela vida, como eu anseio já partir. Está um vazio, está um escuro tão grande dentro de mim. Ele é o Deus da sua luz. Ele é o Deus que chega e modifica todas as coisas. Esse é o seu Deus. Não é um Deus para ser usado uma hora ou outra. É Deus para ser Senhor na sua vida o tempo todo. E eu quero concluir dizendo: você já sabe quem está com você nas suas batalhas. Você já sabe quem está com você nas suas fornalhas. Deixa eu te falar um pouco. Nós conhecemos esse Deus como Deus triúnio, o Deus da trindade, a triunidade perfeita: Pai, Filho e Espírito Santo. Repita comigo: Pai, Filho e Espírito Santo. Essa é a trindade. Nós somos apaixonados por esse Deus trino. Nós nem conseguimos entender direito. A única vez que eu vi uma explicação mais ou menos assim, que eu falei: puxa, dá para a gente alcançar um pouco o que é a trindade, foi quando eu passei por uma salinha de escola de EBD. A professora estava ali tentando ensinar a trindade para criança de 5 anos. E ela usou a seguinte ilustração: pegou um ovo. Ó, a trindade é como isso aqui. A casca é ovo? É ovo. Mas ela é todo ovo? Não, ela não é todo ovo. A gema é ovo? É ovo. Mas é todo ovo? Não. E a clara é o ovo? É o ovo. Mas é todo ovo? Não, não é. Então assim é Deus. Eu falei: Deus, não sei como que é essa explicação, mas é assim. Eu posso até não entender tudo, mas eu sei que Ele é.
E olha o que ele me diz sobre isso, sobre ser pai, ser filho, seu Espírito Santo. Você está na fornalha, você está na batalha, está passando no estreito, não se preocupe. Primeiro, porque o Pai é Deus por nós. Repita comigo: Deus Pai, Deus por nós. Repita: Deus por nós. Podemos ler juntos? Que diremos, pois, a estas coisas? Ele é o Deus que luta as suas batalhas. Ele é aquele que age e ninguém impedirá. Ele é aquele que adestra suas mãos para a peleja. Ele é o Deus que para o sol para ter você ter a sua vitória. Ele é o Deus que quando você se coloca em pé e louva o seu nome, os seus inimigos caem poderosamente diante do seu santo nome. Esse é o Deus por nós, não há como um. Não há um que seja como Ele. Diga: Deus é por mim. Esse é o meu Deus. Mas não bastasse Ele ser Deus por nós, tem o Filho. E quando Jesus foi nascer, o anjo disse: coloca o nome, porque esse é o nome do menino, e o nome é Emanuel, que significa Deus conosco. Eu não tenho apenas um Deus por mim, eu tenho um Deus comigo. E a palavra do próprio Senhor Jesus me garante: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É convosco, não é com Vasco, tá? É convosco. Baixou um leno aqui agora. Esse é o Deus encarnado. Deus não se contentou em simplesmente lutar as nossas pelejas. Várias vezes no Velho Testamento, quando o povo estava em aflição, Ele diz: eu ouvi o seu clamor, eu vi o seu lamento, eu me atentei e desci para te livrar. Mas precisava mais, então o Filho se encarnou, o Filho se fez homem como nós, para que andasse e vivesse a vida que eu não poderia viver. E Ele me prometeu: vou estar com você, Eli, todos os dias até a consumação dos séculos. Ele é a palavra do Senhor diz, João capítulo 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Nele estava a vida, e a vida é a luz dos homens. Nele estava a vida, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Como que Deus criou todas as coisas? Haja, exceto o homem, que Ele diz: façamos o homem. Mas tudo é pelo poder da palavra, pelo poder do Verbo. Ele é o Verbo que me orienta, que dá luz para o meu caminho. Ele é o cumprimento lá do Salmo 119, 5, 11, 105, 11. Ele é a rocha que me acompanha nos desertos da vida e que me sacia a sede no momento da aflição. Ele é a fonte que faz jorrar para a vida eterna. Ele é o socorro bem presente no dia da angústia. Ele é o meu Deus, comigo, todos os dias. Jesus Cristo amado da minha alma. Mas não suficiente, não contente em ser o Deus que luta por mim, o Deus que anda comigo, Ele decidiu ser o Deus que vive em mim. É o Espírito Santo. Vamos ler todos juntos? O Espírito, vamos ler. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele vive convosco, e Ele estará. Vai repetindo: Ele estará? E Ele estará? Ele estará dentro. Esse é o Deus que sonda o teu coração, se move na sua mente e discerne as suas intenções. Ele é a memória viva do Senhor Deus. É Ele quem traz revelação e entendimento, me faz lembrar as palavras e os mandamentos do Senhor. Ele é o consolador, Ele é o conforto no dia mais difícil da minha vida. Ele é o Deus que, quando eu não sei orar, só me derramo diante do Senhor em lágrimas. Ele traduz em gemidos inexprimíveis aquilo que eu preciso diante do Pai. Esse é o meu Deus consolador, Deus em mim. Esse é o seu Deus, é o Deus que luta a sua batalha, é o Deus por você, é o Deus com você, é o Deus em você. Esse é o seu Deus.
É Ele quem vai estar com você nas fornalhas. Vai ficando em pé, nós vamos ler um último texto. Quando você tiver que enfrentar a próxima luta, se em 2024 alguma coisa precisar ser encarada de frente, se você precisar ir para a fornalha para ter a aprovação daquilo que você já fez diante do Senhor, lembre-se, você não está sozinho. E nesse dia, lembre-se dessa palavra. Vamos ler todos juntos? Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Esse é o meu Deus.